Começou. Ó, gente, é o seguinte. A live estava marcada para começar no perfil do Cadu, porque a live é dele e eu sou apenas um convidado, tá? E a gente está tentando fazer esse treco funcionar aqui. Vamos ver se agora. E você aqui. Isso aí, tema fixado. Esse cara é muito profissional, cara. Deu Fala, certo, Hugo. Cadu? Ah, agora foi, cara. Agora te vejo e te ouço, hein? Não só como a voz da consciência. Tá Tudo com a bom, meu palavra, brother? meu amigo. Sou seu. Ai, cara, uma alegria, cara. Agora sim, obrigado por ter me acolhido no seu perfil. É uma alegria. Na verdade, sim, obrigado, viu, por ter aceito o convite aí para a live, né? É uma alegria mesmo poder te receber. Na verdade, agora, né, eu ser recebido aqui no teu IG, mas para a gente partilhar sobre esse assunto, né, cara? Que eu tava falando pro pessoal, nesse ano que eu tô trabalhando ali o tema da jornada, né, um ponto no itinerário para amadurecimento, com exercícios, eu resolvi fazer uma série com temas sobre maturidade, né? E agora tô encerrando esta fase com chave de ouro, né, contigo. Nem te falei isso, né? Nem comentei isso, esqueci. Essa Que coisa de honra, sanguíneo, né? cara. Fechar a É, jornada, cara, que é, responsabilidade. tá vendo? Sem que a resposta. Nós começamos ali com o mestre Pacheco, falando sobre por que amadurecer, né? Foi muito bacana, a gente falou ali com o Pachecão sobre maturidade, a santidade, né, a necessidade de ter uma pessoa para nos ajudar a amadurecer, né? Eu acho que é a necessidade de um outro para amadurecer, que eu acho que é um tema que vai ter tudo a ver com essa nossa live. Depois segui ali com o Luiz, falando sobre aquela experiência do ordinário, cotidiano, né? O pessoal tá falando que teu rosto tá cortado, Hugo. Não sei se é a Eu câmera, desci um pouco aqui para ver se agora se vai, né? melhora. Se enquadra. Ok. Aí, melhorou, eu tô te vendo melhor. Enfim, meditando ali um pouco com o Renanzão sobre o tema da morte, né? Falamos da importância dos deveres, e ali também com, né? Enfim, a psicologia das alturas com a Rafa, foi uma série de lives, né? E aqui agora entrando neste ponto, né? Que seria a importância da imitação. Embora a gente está aqui no seu G, mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece ainda, conhecer um pouco do teu trabalho também, né, que você faz aí no Instagram antes da gente entrar no tema. Ó, eu sou, então, eu que agradeço primeiro, porque antes até da gente ser colega lá no Pacheco Team, né, com hashtag e tudo, eu já admirava o seu trabalho no Instagram, né, porque conheci por um post que o Ítalo compartilhou seu, né, Ah, botou sim. no print, assim, né, da sua mudança, né, que você resolveu investir na clínica, achei muito maneiro aquilo. E aí depois que tu apareceu lá no grupo, eu, pô, irado, né, gostei pra caramba de poder compartilhar e beber um pouco mais da fonte também. Admiro muito o profissional que tu é. E para Legal. quem não me conhece, eu sou Mesquita, eu sou psicólogo clínico também, além de ser professor de psicologia para concurso, eu não sei se essa parte você Tenho sabe, né? acompanhado, acompanhei recentemente no teu Instagram. Ah, sim. Então, aqui no Instagram eu acabo que trabalho um pouco mais nesse sentido, né, em virtude do trabalho ser online mesmo, mas não sou uma pessoa muito disciplinada nem assídua assim na, no Instagram, né? Eu faço umas intervenções mais pontuais, assim. Não sou nada tão organizado como o Cadu, que prepara lá desde o início uma jornada com introdução, e-book. O cara é outro nível, tá? Mas Ô, a louco. ideia é mais ou menos essa, a gente trabalha mais ou menos na mesma linha, toda essa influência, essa antropologia filosófica aristotélico-tomista, logoterapia, filosofia espanhola, toda essa ideia aqui que visa trazer uma luz assim mais humana, mais real para a psicologia, né? Então é mais ou menos isso aí. Legal, legal. E um trabalho bem, bem belo e bem desafiador, né? A gente tem um pessoal do time Pacheco que está aqui com a gente, que é um baita desafio, né? Porque eu vejo assim o nosso trabalho e eu encaro assim com alegria, né? A poder conhecer o Pacheco. Eu conheci o Pacheco através do Lucas, né? O Lucas eu conheci lá no curso do Ítalo. E assim, é uma alegria, né? Conhecer tantas outras pessoas que estão. Lucas É, Sombrio? não, o Lucas Leandro.
Ah, tá, pode ser. A gente fez a mesma turma, que foi a última turma do ano passado, lá em São Paulo, né? Ah, Eu nem conhecia. Ele falou ali no curso do Pacheco, no curso do Ítalo sobre o Pacheco, fui lá pesquisar e tal, né? E, cara, depois do curso do Ítalo, aquela ansiedade de. Porque você. Não sei se qual foi a tua sensação, né, Hugo? Mas aquela assim, cara, poxa, achei gente que tá buscando a mesma coisa que eu, né? Me é. senti, me senti assim um Eles louco, falei, existem, cara, né? como, desculpa? Eles existem, essas pessoas, né? Essas pessoas existem, né? Já estão ali fazendo um trabalho, estão estudando, estão buscando, né? E eu sei que o que a gente vai falar aqui, o tema de hoje, ele é um tema bem. Talvez alguns vão ouvir já entendendo, talvez outros vão achar um pouco estranho essa questão de imitar, né? E Isso. assim, já entrando aqui já no nosso tema, Hugo, eu queria colocar isso, né? Porque assim, o tema da live a gente está apontando para isso, olha, imitar é uma possibilidade de amadurecer. Mas a gente ouve muito aquela frase, né, cara? Eu preciso ser original, né? Seja você mesmo, né? Seja original, né? E aí a primeira pergunta que eu quero colocar aqui para a gente refletir junto com o pessoal, né? Como que a gente trabalha essas duas coisas, né? Imitar ou ser original? O que de fato leva a gente a amadurecer, né? Sim, sim, é verdade. E eu percebo que até essa pergunta provocativa que você colocou, eu acho que ela já traz a gente para o núcleo da questão de maneira bastante direta, porque é o tipo de pergunta que é uma falsa oposição, né? A Uhum. gente coloca normalmente no popular como se imitar fosse algo oposto a ser original. Como se a gente tivesse que, desde o início, do momento zero, fazer uma escolha. Não, não, aqui eu vou imitar e vou ser sempre uma cópia de alguém. E aqui não. Aqui eu, desde o princípio, vou escolher os meus caminhos e vou me tornar aqui uma figura bem própria e tudo mais. Quando a gente vê na prática, não é bem assim, né? É Uhum. claro que existe uma imagem negativa da imitação, que é a que geralmente todo mundo tem, mas a gente está tentando mostrar para vocês aqui uma visão que entende a imitação de uma maneira que, na verdade, no fundo todo mundo sabe, mas que é muito positiva. Sabe, eu gosto muito de brincar com a etimologia das palavras, para a gente ter uma ideia inicial. Legal. Veja, algumas palavras que a gente usa no português têm origem latina e outras têm origem grega e tudo mais. E muitas vezes aqui a gente usa palavras de origem latina e origem grega que têm o mesmo significado original, mas que pela pragmática da linguagem acabaram trilhando caminhos opostos. É o caso da imitação, que vem do latim, né, imitatio, e a mimetização, né, de miméticos, que vem do grego. As duas palavras têm a mesma ideia, né, que é imitar. Só que o que acontece na prática é que quando a gente usa a palavra imitação, se você for procurar até no próprio dicionário, a imitação ela é um movimento intencional. Legal. A imitação é algo que eu propositalmente procuro. Então, eu procuro imitar. Se você tem, inclusive no dicionário, uma das traduções é inspirar-se em. Já a mimetização, né, mimética, ela é um processo passivo. É um processo sem reflexão. A mimetização, inclusive, se você for, existe esse conceito dentro da biologia, né? A mimetização enquanto aqueles animais que imitam, por exemplo, um animal predador, e ele em si não é perigoso, mas ele adota um visual parecido, por exemplo, de camuflagem, para parecer perigoso. Mas ele não pensa para fazer isso, sabe? Ele só faz, sabe? Então, em Automático. geral, quando a gente se refere ao lado negativo da imitação, a gente está se referindo ao mimetismo. Um exemplo a gente pode até ver nesses movimentos assim de internet, que as pessoas saem fazendo mais ou menos as coisas sem pensar muito. Tipo, todo mundo botando bandeira antifascista e vamos dizer, sem saber de onde veio aquilo, a que grupo ele está se referindo. Então, o desafio do balde de gelo, que
no final era uma campanha para arrecadar fundos para pesquisas para esclerose lateral amiotrófica e de repente o pessoal estava só, não, eu consigo me molhar com um balde de gelo. Então, isso é um comportamento mimético, ele não é refletido. Ele é um comportamento, como o René Girard fala, né, o desejo mimético, né, que é a origem da violência, né, que as pessoas desejam as mesmas coisas. Mas isso tudo é um processo sem reflexão. Já a imitação, não. A imitação é um processo consciente. Ela é um processo intencional. Eu escolho quem eu quero imitar por algum motivo. Só isso em si já me leva a entender a imitação como um mecanismo fundamental da existência humana, sobretudo nos processos de desenvolvimento e de amadurecimento. Né? Legal. Foi muito importante você tocar nessa palavra intencionalidade, né, Hugo? A imitação, ela solicita uma intencionalidade, né? E aqui é interessante porque, assim, quando a gente fala de imitação, ele é um processo muito natural, né? Que começa, que muitas vezes pode começar por um processo meio que de fato de cópia, talvez não tão consciente, tão claro, até que aquilo vai se tornando, né? Sobretudo, né, tem uma relação com aquelas pessoas que nós amamos, né? Eu gosto muito de, quando trabalhar a vocação, entender por uma frase do Olavo, né? Que ele fala, de algum modo, ele vai dizer que você vai entendendo a sua vocação quando você entende quais são as virtudes de Deus que você ama. É como se, de algum modo, se você a ama, você pode possuí-la. Se você pode buscá-la, será através dessa virtude que você vai alcançar, tocar as pessoas, enfim. Ou seja, dizer assim, olha, um pouco não, aquilo que eu amo diz um tanto de mim, né? E o processo, né? Eu costumo usar muito essa analogia com a questão da voz, né? Achar a própria voz. Né? Ou seja, para falar, quando eu costumo pegar aquela reflexão, né? Olha, para eu dizer eu te amo, né? Mas olha, eu ainda sou eu, né? Eu me tornei um eu para dizer que eu te amo, né? Ou seja, com que voz estou dizendo esta frase? Eu te amo, né? Ou seja, seja direcionado para uma pessoa, seja direcionado para um filho, né? Para a esposa, ou seja direcionado para Deus, né? Qual voz está falando em mim? Né? Eu costumo fazer muito essa analogia do processo da maturidade como uma descoberta da própria voz, como aquela descoberta daquele núcleo central, né? Daquele núcleo da pessoa. E aí eu costumo brincar que assim, olha, é difícil porque no começo a gente fala com outras vozes, né? É muito engraçado. Se você conhece os pais, sei lá, se pegar uma criança de uns 8, 9 anos de idade, se você conhece os pais, você vai ouvindo a voz dos pais na criança, né? Que a criança, se tu pergunta alguma coisa, fala, não, né? Chega uma hora que ela para de falar, meu pai não deixa, minha mãe não deixa, né? Que a gente pode até pensar assim, se a gente for associar ali com a questão das camadas, né? Qual que é a orientação de um quarta camada, né? Que seria assim, a motivação que seria própria para essa fase da criança, né? Como que a criança se organiza no mundo? Ela se organiza no mundo, o senso de orientação dela ainda é a voz dos pais. Mas não é uma voz onde intencionalmente ela escolheu imitar. É que o repertório dela de ação no mundo é a partir desta voz. Né? É muito diferente, né? Eu costumo clarear com os pacientes, olha, é diferente de quando você para pensar, por exemplo, né? Vamos dizer assim, aqueles valores pessoais que você herdou da família. Né? Então, assim, olha, eu ajo a partir deste valor, mas não é só porque eu estou imitando a minha família, né? Mas aqui já tem um movimento de intencionalidade. Né? Então, assim, colocando essa questão da imitação, como, olha, a criança, né, ela começa na cópia dos movimentos dos pais, né? Saúde. Não é corona, né? Tô zoando. Mas como um processo natural, né, Hugo? Como um processo natural, ou seja, para a própria descoberta da voz, né? Antes mesmo de chegar, assim, muito antes de falar dessa formação de consciência, né? A criança ali, né, a pirralhinha, ela vai na missa, começa a fazer bagunça, ela vai saindo, ela vai olhando os pais, né? Ela vai se medindo por aquele olhar, né? Chega um ponto, ela começa a pedir, pai, mãe, posso? Depois ela já não pede mais, mas é engraçado. O coleguinha pergunta, vamos lá? Não, meu pai não deixa. Mas nem pediu ainda.
né? É, Mas tem um trajeto nisso, né? sim, sim. Engraçado você estar falando assim, eu coloquei a princípio como oposição, mas você colocou como um processo de desenvolvimento e transformação, né? É, De uma imitação, né? De uma mimesis, né? De uma mimética mais inconsciente até ela se transformar numa imitação madura, né? Ou seja, é, uma vai se transformando em outra, né? Eu acho isso muito. isso. E eu gostei, você falou um monte de coisa legal que eu queria comentar. Primeiro que você trouxe o elemento do amor. Isso me Uhum, lembrou imediatamente aquele poema do Camões. Transforma-se o amador na coisa amada. verdade. Pô, o que é Profundo, isso hein? senão uma pura imitação a partir do amor? De modo que você se torna aquilo que você ama. Ou seja, então, além da intencionalidade, você tem um elemento do amor que torna isso ainda mais elevado, né? É engraçado também, hoje, você estava falando de criança, né? Eu tenho, a minha esposa está grávida e eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. E ela, hoje eu ri muito com ela, porque eu peguei ela, botei ela sentadinha no meu colo, tive um intervalo de tarde que um paciente cancelou, e aí eu sentei aqui com ela, e cara, ela olhou pra minha cara, começou a fazer aqueles barulhos que não tem sentido, né? Aquelas. E começou a fazer assim, igualzinho minha esposa. Os mesmos gestos que minha esposa faz. Eu comecei a rir, comecei a olhar, olha o que ela tá fazendo, tá imitando, falando igualzinho ela, sabe? Ela não tá falando nada ainda, né? Mas ela Uhum, tá, né, se expressando e imitando os gestos que minha esposa faz. O que a leva a imitar a minha esposa e não qualquer, sei lá, um bicho que ela viu andando, um cachorro e tudo mais. É o amor. o amor. Amor. Ou seja, é claro, é um amor ainda que ainda vai se desenvolver, Petróleo amadurecer, ainda, né? que ainda não é exato, né? Ainda não é aquela imitação que a gente está falando, superconsciente, mas isso já revela uma dinâmica fundamental no desenvolvimento humano desde lá da raiz, que envolve a necessidade de encontrar um modelo Sim. e seguir aquele modelo, né? Segui-lo, né? Segui-lo não no sentido cego, mas assim, eu confio, sabe? A partir daqui eu posso encontrar a minha voz, porque para encontrar a sua voz, a sua própria voz, você no decorrer da sua vida vai ter que ter escutado muitas vozes. Sim. E as primeiras, claro, vão ser as vozes dos pais. Em algum momento você vai, até a partir daquela admiração que você tem pelos seus pais, vai encontrando outras vozes que você, por comparação, vai admirando também, né? Aquilo que o Ítalo fala, né? Que a partir de uma certa idade é importante você considerar, como pai, as suas amizades adultas, porque o seu Exato. filho vai começar a buscar como modelos aquelas amizades. Então, você, por mais que de repente tenha uma vida que busca a virtude, né, que busca os valores, que busca Deus e tudo, se você estiver rodeado de gente que não vive nenhuma dessas realidades, desses valores, você vai estar entregando para os seus filhos modelos distantes daquele que você quer que eles sigam. Sim. E isso é preocupante, né? Porque aí nós vamos entendendo já o conflito assim. Naturalmente a gente está seguindo isso daqui, né? Mas eu queria que você apreciasse essa ideia dessa transição, né? Ou seja, de um processo que vai evoluindo até chegar na imitação e já pegando a própria fase do desenvolvimento, porque eu acho interessante, né? Eu penso dessa forma, Hugo, que é algo que é muito próprio do homem, né? Eu aposto muito na imitação, não só porque ela é uma via para dar um salto, né? Mas é porque ela diz de algo muito profundo do homem, né? E aqui, assim, emendando aqui agora, né? A gente não era pauta, mas assim, a gente já falando de desenvolvimento, infância e adolescência, né? Tu tá dizendo assim, de um movimento que é o próprio movimento da adolescência. E que é muito importante falar, porque assim, esses movimentos que nós estamos falando não necessariamente acompanham o desenvolvimento cronológico, né? Sim, Eu dizia assim, olha, eu tenho um paciente de 60 anos que está na infância, né? Eu tenho adolescentes de 40 e poucos anos, né? Que é aquele movimento, né, que ainda está preso naquela busca daquela validação, que é aquele movimento ainda da criança, né, de buscar a validação e que tem um desejo de diferenciar-se, né? Que é um desejo muito bonito, né?
Eu lembro que, assim, família, né? Vó, tia, fala assim, né, virou adolescente, agora começa a ter vontade. Começa a Quando ter é, vontade. não é? O pessoal fala assim, né? É, Agora começa a ter vontade. Porque criança, assim, criança onde você vai junto, não tem poder de decisão, né? Mas é interessante, que é bonito, né? Porque começa a aparecer aquele desejo do eu, né? Aquela coisa de eu preciso me diferenciar. A imitação, isso aqui é interessante porque ela aparece como um meio, uma necessidade, inclusive, para se diferenciar, né? perfeito, Não é? perfeito. Não, perfeito. E isso que você falou sobre esse processo, né? Quando a gente vai. Primeiro que eu gostei muito. Sabe, eu não lembrava dessa expressão. O pessoal realmente fala, né? Essa coisa de começa a ter vontade. Se a gente voltar à psicologia tomista, que trabalha com aquela dinâmica de faculdades, né? Tem uma hierarquia das faculdades. E, de fato, elas não estão todas presentes com a mesma intensidade desde o início. E a vontade é a mais alta das faculdades. Ou seja, uma utilização mais própria e consciente da vontade, ela de fato exige um processo de amadurecimento. E sobre a dinâmica da imitação, olha, a primeira faculdade interior do homem, né, você tem os sentidos externos, né, a visão, tato, paladar, e a primeira faculdade interior é o sentido comum, é o que vai dar unidade aos dados dos sentidos externos. Você vai entender como isso leva à imitação. Cada conjunto de dados desses que eu vou captando, ele é impresso nos outros sentidos internos, sobretudo na imaginação e na memória simultaneamente. Ou seja, eu estou colando imagens na minha memória e na minha imaginação. Veja bem, se a gente está observando nossos pais, quando você é criança, meus pais, eu estou observando o que está em volta. Eu vou introjetando ali certos modelos que vão servir de base para a minha faculdade cogitativa, que é o que o Ítalo vai chamar de razão no curso, né? Minha faculdade cogitativa, começar a fazer comparações no mundo e começar a operar. Quanto mais, no sentido daquilo que o Olavo fala do Leibniz, quanto mais figurinhas eu tiver visto, ou seja, quanto mais modelos eu tiver para poder visualizar e imitar, mais eu vou poder dar conta de me individuar. Quando você fala que é preciso imitar para poder se diferenciar, se você tem poucos modelos, você é menos você. Se você tem um modelo só, você viu, por exemplo, essa pessoa da quarta camada, mesmo com idade, não precisa de muitos modelos, ela está tentando validação ainda. Né? Quando ela começa o processo de tentar se individuar, em geral, o que acontece com o adolescente? Ele vai se identifica com um certo grupo. Aí depois não dá certo, ele vai se identificar com outro grupo. Aí não dá certo, ele diz, mas aquilo ali está tudo deixando uma marca nele, para que ele possa ter um conjunto de possibilidades, né? Um conjunto de vozes, a fim de que ele vai encontrar a dele. Ou seja, é preciso que haja uma quantidade, uma certa quantidade de modelos possíveis para imitar, mais ou menos naquela dinâmica de aprender a escrever, que o Olavo fala, que você tem que pegar diversos autores altos da sua língua, né, os melhores, e copiar. Só que aí você tem que copiar vários. Você copia o Machado, aí depois você copia o Essa, aí depois você copia o Camilo. Você vai copiando, e em um dado momento você acaba, sem querer, entre aspas, desenvolvendo o seu próprio estilo. Mas porque você tem como imitar com qualidade os melhores. Não é imitar o Paulo Coelho, você está imitando os melhores, né? Olha que interessante, Hugo. Esse conteúdo do Olavo, pelo menos essa aula, eu não me recordo de ter assistido, ou sei lá. Que sanguíneo é complicado, né? Tu pega outra coisa e quando já se distraiu. Ou enfim, ou não cheguei a essa aula do COF ainda. Mas olha que interessante. Eu costumo usar um exemplo, né? Que é o exemplo do canto, né? Que é o exemplo assim, olha. Como, né? Não sei se o pessoal que está nos acompanhando aqui, se tem alguém que canta, né? Mas sei lá, eu vou chutar aqui pela fase. Tem o Renan, né? O Renan, eu sei que é igual de um pagode, né, Renan? Tô zoando. Não, tu gosta mesmo, né, Renan? Tu gosta, né? Mas eu não lembro assim quem são os caras que tu gosta.
Mas olha, vamos pegar assim, vamos pegar aqui as meninas que estão por aqui, sei lá, né? O pessoal ouvia Sandy, né? Bom, como é que você faz? Bom, primeiro você começa admirando uma Sandy, tu ouve a Sandy cantar e começa a tentar cantar igual a Sandy, né? Só que o que acontece? Tentando imitar, né, a voz da Sandy, você vai percebendo, olha, minha voz não vai até aí, né? Vai até aqui. Ou não, ou às vezes você descobre uma voz que vai até além, né? Ou seja, mas é nesse processo de tentando imitar, né? O Renanzão lá com a turma do samba, né? Do pagode. Ou seja, eu cantando no chuveiro, né? Aí ele colocou aqui, ó, cantando no chuveiro. Ou seja, você acha a tua própria voz. Né? Eu brinco que no tempo assim que eu participava de bastante atividade de igreja, essas coisas, eu brincava assim que eu cantava fora da igreja, né? Para o pessoal correr para dentro. mas é justamente assim, nessa experiência de tentar cantar, de dizer, olha, eu não tenho voz para isso. Sei lá, embora, né? Eu atendi uma fono que me falou assim, olha, cantar todo mundo canta, cantar é próprio, você pode não ter afinação, você tudo bem, vai lá, né? Cantar é próprio do homem. Mas salva isso, é justamente isso, né? Ou seja, cantando vai aparecendo a própria voz. Só que acontece, se eu não tento imitar alguém, se eu fico naquela, assim, aquela desculpinha, eu preciso ser original, bom, tu nunca vai ser você mesmo. Perfeito. Perfeito. Não, eu acho que essa analogia do canto é muito boa, cara. Porque assim, você pega três possibilidades aí. Uma, eu vou inventar de ser original desde o início. Tá. E o que eu vou conseguir ser? Eu vou conseguir mimetizar um modelo ruim que eu desconheço. Sem querer, eu vou estar imitando um outro mau cantor que eu ainda não escutei. Ou seja, eu não vou ficar bom. Não tem jeito. O outro é eu imitar uma única coisa. Eu ter uma única referência. Boa. E aí você pega, por exemplo, pessoal, a gente tem que ter referência, né? Não sei se você conhece a Ariana Grande. Conhece essa cantora? Não desconheço. Apesar do nome dela, ela é pequenininha e magrinha. Tem esse sobrenome aí. Qualquer um vê que ela imita só a Mariah Carey. Você fecha os olhos, a Ariana Grande é a Mariah Carey cantando. Tá. Agora, se você vai para uma terceira via, que é a que a gente busca, você tem alguns referenciais. Você tem modelos excelentes que você escolhe, que tem a ver com a sua intenção, com a sua vocação, certo? E ao imitar, né? Claro, não vai imitar todos ao mesmo tempo, você vai passar um tempo com um, um tempo com outro, né? Até que chega um ponto que a sua voz vai aparecer. Querendo você ou não, vai aparecer. Eu sou músico também, eu sou baterista. Eu não sabia, cara. Olha só, desconheci esse dado biográfico. Aqui tem várias moradas aqui dentro. Uma coisa assim que você vê geralmente, quando a molecada está querendo aprender bateria, você chega com duas baquetas na mão, senta na bateria, e em geral quem ensina bateria diz a pior coisa que pode acontecer com um baterista é ter uma bateria logo de cara. Por quê? Porque ele vai querer, ao invés de estudar, ele vai querer sentar e começar. Aí vai fazer um monte de doideira. Vai aprender tudo errado, vai segurar a baqueta mal, vai fazer um ritmo todo torto. Quando o ideal é você ter um pad, que é um negocinho desse tamanho aqui assim, de meio borrachado, para você treinar os rudimentos. O manual de rudimentos utilizado até hoje é do início do século XX e era um método para a galera que tocava caixa em banda marcial. Esse mesmo modelo todo mundo imitou desde aquela época. Isso gerou, desde daqueles mais excelentes bateristas de jazz, aqueles luminares também do rock, até o cara do pagode, né, como o nosso amigo aí, né, e tal. Como que pode ter saído tanta coisa do mesmo modelo? De tanto tempo. Todo mundo imitou aquilo. Teve que imitar. Né? E esse ponto que você está colocando é importante, porque assim, quando a gente fala de imitar, né, assim, trazendo assim para... Por que é importante, né? Nós já fizemos assim... Cara, se a gente desenrolar isso daqui, dá um livro, hein, cara, desse tema, né? Porque a live aqui já abriu um leque para o processo de desenvolvimento, né? Enfim, mas pensando de modo muito prático, olha, nós estamos apontando um caminho, né? Ou seja, eu penso muito assim, olha, a imitação ela é uma via rápida para o itinerário de amadurecimento, né?
uma via, não só uma via. Oi? Tu decorou essa frase, não é possível. Ficou muito perfeito. O quê? Essa frase que você falou, que é uma via rápida para o itinerário da amadurecimento. Tu deve ter decorado isso, a frase ficou muito perfeita. Pior que não. Mas né? E ao mesmo tempo que é uma via muito necessária, né? Por hora, assim, depois de criar lá a ferramenta, né, da régua dos modelos, e de apresentar, que assim, era uma coisa muito intuitiva, que eu usava ali no consultório, e depois de apresentar lá no grupo do Pacheco, eu fui rever de onde que eu tinha tirado isso, os livros que me influenciaram e tal. Falei assim, olha, não é só que é uma coisa que vai mais rápido, mas é uma coisa... É porque, assim, consultório é interessante, né? Consultório não dá muito pra você, não dá pra você ter muito aquela noia de eficiência. Mas eu confesso que chegou por um tempo, eu fiquei preocupado assim, cara, eu quero ter uma certa eficiência aqui, né? E eu gostaria de diminuir assim, uma preocupação minha que de fato eu consegui alcançar algum sucesso nisso, sabe? Eu quero diminuir o tempo de resolução da queixa inicial, né? Assim, é claro, não fazer mágica, né? Mas a gente sabe que tem algumas demandas pontuais de ansiedade, entre outras coisas, né? Que o pessoal vem, quem é psicólogo que está aqui sabe que tem muita gente que vem com a queixa inicial e que, sobretudo, quando a gente tem uma psicologia mais alta, né? Deste modo, com uma antropologia mais elevada do que é oferecida hoje a psicologia moderna, você começa a mostrar que tem um teto que a pessoa ainda não alcançou, né? Então a pessoa vem com uma queixa, muitas vezes uma coisa muito, muito do dia a dia, muito pontual, né? Não é todo mundo que vem com crises assim, humanas profundas. E aí você resolve a queixa e aí outras coisas vão aparecendo, né? E aí eu estava nessa paranoia assim e tinha uma demanda específica que eu não sabia e que me tocou uma questão, que é uma questão muito de quarta camada, né? Que é o seguinte ponto, assim, olha, a pessoa se julga, né? Está o tempo todo se medindo em querer agradar os outros, em querer ser validado. Então eu fiquei imaginando assim, um tribunal de juízes na cabeça da pessoa, né? Ao invés dela prestar conta à própria consciência e Deus, como bem aponta ali, né, o Olavo, né, que ela fala dele, a pessoa fica prestando conta aos outros. Né? Falei, olha, então como resolver esse problema? Olha, podia ter uma régua provisória que desse um senso. Então começou com um desejo, assim, Hugo, de achar uma via que fosse rápida. Mas depois, assim, olhando as experiências, sobretudo recentemente, vejo, olha, não é só que é uma via rápida, mas é uma via necessária. A imitação é uma via necessária. Claro que não dá para necessariamente viver a vida daquela pessoa. Então, quando nós estamos falando de imitar, nós estamos dizendo, olha, elencar quem são aqueles admiráveis, quem são aquelas pessoas que você admira, que quando você olha para a vida dela, né? E aqui, assim, tem um pouco daquilo que o Olavo fala do Museu dos Modelos, né? Ou seja, quem são aquelas pessoas que escreveram aqueles livros que você leu que, olha, eu gostaria de ter escrito esse livro, né? Eu gostaria de ter composto essa canção, eu gostaria de ter criado, né, tal curso, né? Eu gostaria de ter feito, enfim. Quem são essas pessoas? Quem são esses admiráveis, né? E de começar a conhecer mais, se debruçar mais sobre a vida dessa pessoa e imitar a vida dessa pessoa. Só que, assim, não dá para viver a vida dela, né? Não dá para, sei lá, pensei, vou imitar, né, sei lá, um São João Paulo II, né, um Victor Frankl, um São Tomás de Aquino, né, um Julián Marias, né, um José Maria Escrivá, sei lá. Não é que você vai viver a vida daquela pessoa, mas quando você olha ali, tem algo na vida daquela pessoa que muitas vezes você não consegue dizer, mas que fala de você, né? E aí, esse ponto que você colocou, esse terceiro, né? Ou seja, tentar ser original, e aí eu vou fazer cagada, né? Vou imitar, assim, vou fazer uma coisa muito porqueira, imitar só um, que seria, assim, uma tentativa de quase tentar a usurpadora, né? Vamos lembrar aí, né? Usurpar a vida daquela pessoa, né? Mas a gente está contando um terceiro elemento, né? E aqui é muito interessante porque a ferramenta da régua, ela é isso, né? Em geral eu escolhi 5, sei lá, não pensei em nada simbólico, sei lá, eu achei 5 número, uma quantidade prática, mas a proposta, olha, que cada pessoa escolhesse 5 pessoas, né, e elencasse na frente de cada nome, né, ali na ferramenta, quais são aquelas características, aquelas virtudes, o que te chama a atenção na vida dessa pessoa, a ponto que você gostaria de imitar. E aí, então, é muito interessante, né, porque nas experiências no consultório, né, veio assim personalidades mais distintas, né?
eu nunca esqueço, é que eu não vou ficar entregando, divulgando os outros aqui, mas eu nunca esqueço uma paciente muito católica, que ela botou na régua dela assim, Santa Teresinha, São João Paulo II, Santa Teresa d'Ávila, e assim, uma artista que fazia um programa de YouTube muito vulgar. Eu achei aquilo muito estranho, assim, destoou, sabe? Alguém que busca virtude e tal. Mas aí eu fui refletindo ali, né? Olha, por que que você escolheu Santa Teresinha, por que você escolheu Santa Teresa, por que que você foi escolher? Então, aí quando eu cheguei na personalidade específica, né? Eu falei assim, olha, eu acho o programa dela, assim, só fala besteira, mas, né, ela trata de um jeito humorado e ela é um programa específico para as mulheres que eu acho que precisava ter um programa católico assim que não tem. Eu falei, olha que interessante, né? Ou seja, não quer dizer assim que ela admira a vida de virtude daquela pessoa, né? Sim. E quando a gente fala de imitar, é uma admiração ao ponto de que eu gostaria de ter, né? O Ítalo, quando ele fala, enfim, sobre modelos, ele fala a diferença assim, olha, sei lá, eu vejo o Neymar jogando bola. Eu admiro o cara, né? Moleque, mas enfim, samba bem ali dentro, né? Cumpre o seu dever ali. Eu não vou entrar em futebol porque eu sou péssimo para isso também, não acompanho muito. Mas assim, beleza, você vê, ó, eu preciso declarar a realidade, o cara joga, né? Mas olha, sinceramente, né? Eu não admiro o Neymar a ponto de querer ser um jogador de futebol, né? Ou de querer usar as habilidades igual ele tem. Então, assim, quando a gente está falando da admiração aqui, né? Essa admiração, quem são as pessoas que de algum modo me inspiram, que quando eu olho para a vida delas tem elementos, né? E aqui é importante, Hugo, porque eu vejo muito nesse tempo presente uma dificuldade, né? Que é claro, é dificuldade de personalidades maduras, mas uma dificuldade biográfica, né? De ter contato com biografias. Não sei como você vê isso, mas eu uso esse recurso no consultório de apontar biografias, porque é uma escassez, né? Já não se tem mais pais, diretores espirituais, pessoas do convívio, professores, que você possa olhar e a vida daquela pessoa te inspire, né? Uhum. Não, perfeito. Eu vejo, inclusive na clínica, eventualmente não, com muita frequência você precisa apontar esse elemento biográfico, porque é como se muitas vezes a pessoa só vá vivendo, né? Só vai vivendo. E ela não conta a própria história. E muitas vezes ela não conta a própria história porque ela não tem histórias bem contadas. Pô, exato, exato. Então, e aí, tá aí, né? Por exemplo, às vezes, a gente fala muito do Viktor Frankl, né? Uma figura que não tem como não admirar, né? E muitas vezes não é nem a abordagem dele, mas a história dele é terapêutica. A história dele é terapêutica, exato. Às vezes você chega para um paciente que está passando por uma crise existencial, não tem sentido, aí você fala que assim, olha, tem um cara que com ele e tal. E quando você termina de contar a história, você fala, a pessoa sabe dar aquela, sabe? Exato. Um espanto, sabe? Espanto. E a gente volta lá para Aristóteles, quando ele diz que o início do conhecimento é o espanto. Caramba. E quando você elenca, descreveu o processo da imitação de um jeito, né, que você abordou a intencionalidade sem falar a palavra aí, que olha, eu estou escolhendo modelos que me provocam admiração, em última análise, me provocam espanto. E ao selecionar, isso é muito original. Isso é muito original. Isso é muito original. Olha essa combinação que essa sua paciente fez, cara. Ela juntou santos carmelitas com uma pessoa do YouTube, que depois eu vou ter que perguntar quem é, porque eu estou curioso. E conseguiu identificar uma carência que ela via no mundo e que ela queria cumprir. Sim, que ela sente chamada, né? De algum modo aquilo a chama, né? Toca ela, né? Um elemento de chamada, é isso mesmo. Um elemento de chamada. E é uma possibilidade de bordar a própria personalidade, né? Pensando muito com aquele elemento, né, que o Ítalo traz ali da personalidade, né, a psique como aquela agulha que vai botando para dentro, né? Assim, e aqui é entender assim a realidade humana, né? Que é ao mesmo tempo o desejo de encontrar, o desejo de ter esta voz, de achar esta voz própria, e ao mesmo tempo a responsabilidade do preço de correr atrás por esta voz, né? Porque o homem não sossega, ele não tem paz no coração, né? Porque há no dentro de cada homem
um anseio. E aí nós temos essa necessidade de um outro. Porque é uma pessoa madura, né? É somente uma biografia, né, vivida, uma pessoa madura que aponta para a gente, né? O Pacheco na live física ele deixou isso aqui muito claro, que eu achei brilhante, que é justamente, olha, nós precisamos ver em um outro uma possibilidade. Né? O que os modelos? Os modelos abrem em nós uma possibilidade. Né? Abrem em nós uma possibilidade. E aqui é interessante. Hugo, eu não sei quanto tempo que a gente está, porque o meu computador já acabou a bateria, que eu esqueci de botar para carregar, estou sem relógio aqui. Mas sabe o que é engraçado? O Instagram não tá marcando nada aqui. Eu tô completamente sem referência. A gente deve ter entrado. Deixa eu ligar o computador. A gente deve ter ao entrado. vivo, não aparece? Do lado do ao vivo só tá o número de pessoas. Mas bate aí no ao vivo para ver se não aparece. Apareceu. Tá vendo? Eu sou muito anormal, cara. 40 minutos de live. Tá, então deve ter uns 10, 15 minutos aí, né? Mas olha, esse ponto, né? Esse ponto assim, a pessoa, né, uma pessoa madura abre em nós uma possibilidade. E aqui interessante, eu costumo brincar, eu invento umas ferramentas doidas lá, né? Eu quero resolver um negócio prático, às vezes nem eu sei o que eu estou fazendo. Claro que não com a grandiosidade, mas eu estou igual lá o doutor, como é que chama? O doutor Miller. Dr. Miller, aham. Muito distante dele, mas no sentido assim, de tentar fazer umas coxas de retalho ali, né? Eu gosto muito, o Dr. Frank ele fala assim, né, Dr. Frank, que o terapeuta ele tem algo de técnica, mas tem algo do poeta, do improviso. Porque no fim, a equação que ele monta é essa, né? A terapêutica é igual a P mais P, né? Ou seja, são duas personalidades, né? E a técnica é muito o ajuste da personalidade do terapeuta à personalidade do paciente, né? Obrigado, pessoal, sinalizando para a gente do horário da live. Mas o ponto que eu quero tocar é esse seguinte, Hugo, que é assim, olha, a gente precisa dessa outra pessoa para abrir em nós. E aqui tem uma coisa que eu brinco lá, que é o teste da cozinha, né? Principalmente a mulherada casada, chega assim, né? Falando assim, e um movimento para tentar tirar ali da quarta camada, né? Eu faço um desafio para aquelas que dizem assim, ó, eu odeio cozinhar. Eu faço, olha, eu tenho um teste que eu desenvolvi para avaliar se tem aptidão ou não para cozinha. Um teste muito simples. Tu vai fazer assim, ó, pessoal, presta atenção na dica, tá? Você vai jogar lá no Google, assim, ó, receita de bolo liquidificador fácil. Anotem, receita de bolo liquidificador fácil. Tu vai lá, tu vai pegar a primeira receita que aparecer. Geralmente vai ser um bolinho de trigo, poucos ingredientes, bem prático. O que você vai fazer? O que eu peço? Eu falo assim, olha, tu vai fazer essa receita 15 vezes, tá? Tu vai fazer a primeira vez, e é sério. Tá vendo aí, Ana? Essa é pra mim, hein, Hugo? A Ana colocou como desafio de ano novo. Tá. Cozinhar durante todo o ano, ela escolheu uma quantidade de pratos para poder desenvolver a habilidade. Na hora que você começou a falar, eu lembrei logo dela. Ela veio atrás. Olha só. Quem sabe, Ana, né, no Natal deste ano você vai preparar uma ceia sozinha? Quem sabe? Né? O ser humano sempre surpreende a gente. Mas olha só, o teste consiste nisso. Olha, você vai fazer a mesma receita 15 vezes, né? Mas a primeira vez que você vai fazer, tu vai tirar uma foto. Então, tirar a foto da primeira vez que fez a receita. E tu vai tirar foto de todas as outras. Aí tu compara o primeiro com o 15º, tá? Se não teve progressão nenhuma, e eu faço esse compromisso com os pacientes, olha, se não tiver progressão nenhuma, então, de fato, você não nasceu para uma cozinha, e eu me comprometo a escrever uma carta para o teu marido para te liberar da cozinha, né? Assim, quando eu falo isso, elas acham interessante, porque é no tom do desafio, E tu tá vendo, mas olha a eficácia, é coisa de louco mesmo, né? Mas olha o que acontece. Quando chega, às vezes, na terceira vez, às vezes o primeiro dá cagada, queima, né? Tinha uma paciente assim pra mim, Cadu, eu não sabia quebrar ovo, né? Eu falei, filha, bota assim no YouTube, como quebrar ovo, né? Como quebrar ovo, bota lá no YouTube como quebrar ovo. Mas olha, na paciente que dizia assim que odiava a cozinha, na terceira receita, né? O pessoal já estava vindo na casa do seu fulano. E aquele bolo, você não vai fazer de novo, não? Né? Na quarta receita, ela já começou a fazer o bolo para levar na casa dos outros. O que significa? Assim, olha,
Da onde vinha aquela imagem? Porque, olha só, ela se julgava como alguém incapaz de fazer um bolo. Como alguém que odiava. De onde vinha? Sei lá, às vezes a primeira vez que foi fazer o arroz, queimou, a mãe falou, tu não sabe cozinhar mesmo. Ou nem tentou. Entende? Então, a régua com que ela se mede é uma régua muito injusta, de alguém que não se testou ainda. Ela não se conhece ainda. Né? Aqui a gente está falando muito do testar força. Né? Mas, ou seja, ela está se medindo com uma régua injusta. À medida que ela dá passos, né? E aqui eu quero fazer a comparação agora com a imitação. Ou seja, à medida que você dá passos imitando alguém, você começa a descobrir algo sobre você que você não sabia. Como esse desafio muito tosco, é tosco mesmo, a gente dá risada que é tosco, mas abre na pessoa uma possibilidade de servir, de ser útil, porque agora você sabe fazer alguma coisa, nem que seja bolo. Sim. Eu já vi pessoas assim, de sair da depressão profunda, porque se achava uma bosta, tava tudo ruim na vida dela, mas pelo menos a receita de bolo tava funcionando. Pelo menos o bolo ela sabia. Ela começa a criar nela, né, uma visão mais realista de si. E ela começa a ver, olha, tem possibilidades. O processo da imitação é a mesma coisa. Quando você começa a imitar, você começa a descobrir algo de si, né, que você não se via capaz. Né? Enfim, faz sentido? Pô, totalmente sentido. Cara, eu adoro esse tipo de teste, assim, tipo, eu achei legal que, cara, assim, realmente, o que você falou, que esse elemento que a clínica traz pra gente de poético, né, de improviso, é muito interessante, porque quando alguém pergunta pra gente assim, qual a sua abordagem? Aí, claro, a gente vai responder, mas no fundo a gente sabe que a nossa abordagem é o resultado da equação P mais P. Ou seja, a gente vai ter uma abordagem com cada encontro que a gente fizer ali. Não tem como deixar de fugir. Pô, no meio de surge uma ideia que, se você parar para pensar, é uma ideia que é muito de tirar o cara da quarta camada. Porque, pô, que é você se submeter, né, a fazer um teste concreto na realidade. Olha, esse teste, você está colocando o cara propositalmente numa situação de quinta camada. Que é de testar, né? E de repente ele se vê. Quando ele vê que as pessoas gostam, pegou, já é sexta, é o último. É verdade, é verdade. É incrível. E com relação a essa coisa de imitar, eu estava, inclusive, com uma paciente hoje falando sobre isso. Porque uma pessoa, muitas vezes, quando ela não tem os referenciais dela, e aqui eu estou chamando referenciais os modelos que ela escolhe para imitar, claros, ela sofre sem saber pelo que ela está sofrendo. Por exemplo, ela descobre que ela não tem uma certa qualidade, ou que tem um certo defeito. Por exemplo, vamos voltar para o Neymar. Pô, eu sofro, você me chamou para jogar uma pelada, de repente, vamos jogar uma bola, e eu sou um pereba completo. Cheguei lá, fiz gol contra, enfim, dei canelada no jogador do meu próprio time e tal. Pô, saí em profundo sofrimento porque, pô, eu sou um mau jogador de futebol. Pô, mas tá bom, mas ser um jogador de futebol é algo que se insere no meu modelo biográfico, naquilo que eu escolhi para contar a minha história, naqueles modelos que eu selecionei para dialogar. É isso que eu quero para mim? Pô, ser um bom jogador de futebol pode ser algo muito importante para alguém, mas para mim não é. Então por que eu estou sofrendo por causa disso? Então eu preciso selecionar conscientemente, amorosamente, sabe, com intencionalidade, os modelos que eu vou imitar, inclusive para evitar um sofrimento desnecessário. Sim, né? E aqui o pessoal que está ouvindo a gente, olha, os modelos servem de diversas formas, né? Primeiro, assim, você identificar, né? Quem são os modelos, né? Quem são os modelos pelo qual você se julga hoje, né? Pelo qual você mede a sua realidade. Beleza, então assim, é um processo de encontrar... Oi? Quem são seus juízes? Quem são os seus juízes? Exato, né? E um processo de revisar e de montar assim, olha, um juiz melhor e que serve para várias realidades, né? Essa ferramenta, ela serve tanto no meio ou no final, entre aspas, no processo terapêutico, mas sim, de começo, né? Porque também, quem a pessoa ama hoje, por mais que de fato, às vezes, no processo ela vê que ela precisa substituir um modelo, já ajuda você a entender um pouco do que ela está procurando,
né? Já, olha, quem você ama, o que você ouve, as pessoas que você escolhe para te influenciar, vamos dizer, os seus digital influencers, né? Já diz um pouco de você, já diz o que você está buscando. Mas a gente está falando aqui, né? E eu estou batendo muito nessa tecla que a imitação ela é uma possibilidade, e uma possibilidade para te ajudar rápido, né? Quer melhorar no relacionamento, então beleza, quem são as pessoas admiráveis numa vida conjugal que você pode imitar? Profissionalmente, né? Olha, quem são os melhores da tua profissão que pode te ensinar algo, né? Para, sei lá, na cozinha, né? Quem são os melhores confeiteiros, sei lá, né? Como é que chama mesmo? A Ana que estava aí, né? Quem são as pessoas que podem ajudar você a desenvolver essa habilidade? Quem são os melhores, os mais nobres? Teus santos de devoção, né? Tu pode pensar desde assim, de algo que você quer desenvolver, né? Beleza, olha, a tua vida tá toda zoada, toda ferrada, né? Eu costumo brincar com o pessoal que... Brincar não, falo sério, né? O pessoal que quer o eixo vertical sem organizar horizontal, né? Ah, eu quero ser santo. Pô, mas tu nem arruma tua cama, tu nem arruma teu quarto. Isso aqui, ser santo agora é inalcançável. Para de rezar, vai lá e arruma o quarto. Depois que o quarto estiver arrumado, rotina organizada, aí tu volta, né? Claro, não é que vai parar de rezar, mas botar essa parte em ordem, né? Então, beleza, quem são as pessoas que podem ensinar algo sobre organização de casa para te ajudar, né? E aí, o fato de você buscar isso, listar, começar a acompanhar essas pessoas, já é um processo para te tirar do zero, né? Pelo Só menos a busca já exato, a busca, né? Claro que aqui nós estamos falando assim, né? Vamos dizer assim, essa ferramenta da imitação entrando em vários processos, né, Hugo? A gente começou ali na live, estou fazendo uma distinção interessante que eu nunca tinha parado para pensar, né? Do processo imitar, da intencionalidade, mas desde um processo, né? Enfim, natural ali a criança, a entrar na adolescência, desde algo que pode ser muito pueril para te ajudar em olha, eu preciso me organizar mais. Quem são os caras tops que podem me ajudar a isso, né? Mas desde algo assim mais antropológico, né? Vocação, né? sim. Achar mesmo a minha própria voz, né? Que assim para onde eu costumo apontar a terapêutica, né? Olha, falar com o coração na mão, né? Achar o meu centro, né? Achar aquele núcleo. Bom, isso daqui vai muito das pessoas que você ama. E é interessante que ao longo do tempo você vai percebendo que ó, um sobe, outro desce aqui, né? Mas alguma coisa vai permanecendo, né? E essa busca dessa imitação me ajuda a achar este centro, me ajuda a apontar o caminho. E que assim, falando de outro modo, até em santidade, né? O processo para imitar o Cristo, nenhum santo teve todas as virtudes, tiveram virtudes especializadas. Então tem santos de devoção que falam deste modo mais próprio, que é o movimento do itinerário de amadurecer, no fundo, a minha capacidade de amar, né? Que é o itinerário das camadas, né? Só que eu tenho um desafio, eu preciso de alguém que me ame. Ainda que seja alguém... É meio complicado dizer isso, né? A quarta camada já vai tomar isso aqui. Não, preciso ser amado, né? Mas é que você não sai sem a experiência desse amor, né? E como na falta de pessoas maduras ao redor, ter pessoas que foram maduras na sua biografia, esse convívio, ainda que imaginário, nos ajuda a fazer essa experiência, né? Perfeito, perfeito. Você vê que volta de novo a questão do amor. Não tem como, né, cara? É central. O ser humano é isso, né, cara? E É isso. Eu ia falar outra coisa, mas você falou isso, me deu uma vontade de falar disso. Porque, cara, assim, quando você fala, por exemplo, um modelo, e às vezes as pessoas pensam nisso de uma maneira muito estática, muito fria. Mas o que é um modelo? Se não uma imagem do amor. Ou de uma forma especializada de amar. Nem tudo é do mesmo jeito. Né? E pô, quando você vê as pessoas às vezes que procuram você, pô, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero fazer. Quando você começa a perguntar, tá, quem você admira? Quem você ama? Quem você segue? Quem você curte? Isso já diz muita coisa sobre o que você quer. E quando você vai provocando a pessoa a começar a buscar mais conscientemente quem são essas pessoas dentro desse universo que ela admira, que ela realmente se inspira, você já vai começando a se localizar no mundo. Você vê, por exemplo, nós que somos psicólogos, em geral, uma vez eu lembro que o Ítalo deu uma resposta na história, que foi assim, o psicólogo perguntou o seguinte, Ítalo, pós-graduação ou supervisão? O Ítalo, na lata, supervisão. Por quê? O supervisor é uma pessoa. O supervisor é um modelo. Nós estamos lá com o Pacheco, a gente não está só bebendo da técnica e da experiência dele.
Nós estamos convivendo com uma pessoa excelente em uma certa virtude especializada que nós queremos alcançar. Uhum. E parte do processo, se a gente depois for conversar um com o outro, de explicar como exatamente foi o aprendizado com o Pacheco, o que exatamente você aprendeu, tenho certeza que cada um vai contar um troço diferente. Exato. Né? E que, exato, assim, que é essa experiência com a pessoa, né? Porque isso me abre, né? Isso, ou seja, a experiência quando a gente olha ali para um Pacheco, né? Para um Ítalo, você vê que tem uma pessoa ali. E quando você olha, aquilo acende na gente. É interessante, não só acende na gente algo que a gente deseja ser, mas sinaliza uma possibilidade de ser, né? Perfeito. Existe não é um vetor. Um vetor, uma possibilidade, né? Ou seja, eu olho e vejo, olha, é possível. É possível. Né? É possível. Eu olho para a pessoa e vejo assim, isso é possível. E à medida que a gente se lança nesse vetor, né, você começa a operar deste modo. Não é que você faz para os outros ver, mas você começa também a ser isso na vida dos outros. Né? Porque você começa a ser sinal, né? Você começa a ser imagem. Né? Começa a ser imagem, símbolo. Símbolo. A sua presença passa a ser presença de algo, verbo de algo. Presença de algo. Às vezes, quando a gente admira alguém ou quando alguém passa a fazer esse processo com a gente, não é o que há em nós ou o que há naquela pessoa, mas para onde aquilo aponta. Exato. Ou seja, em última análise, quando Paulo fala, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não quer que as pessoas imitem ele. Exato. É porque ele é presença de Cristo. É presença de Cristo. Mas tu olha ali para a vida de Paulo, você quer pensar assim, cara, para onde esse cara está olhando, né? Para onde esse cara está olhando? Isso aí. É isso aí. Não, e quando você fala, por exemplo, você tratou dessa questão do pessoal que quer tratar do eixo vertical sem cuidar do horizontal, muita gente entra numa lógica de eu quero converter meus amigos, quero converter minha família, aí o cara começa a ficar cagando doutrina na cabeça do outro. Né? Fica dando doutrina na cabeça do outro. Cara, o que vai converter é você ser uma presença tão intensa ali que a pessoa vai querer olhar para onde você está olhando. E aqui é algo triste, né? Algo triste no tempo presente, né? Na live ali com o Pacheco, assim, as lives estão tops, a inicial e a final. Porque o tema, assim, foi justamente essa dificuldade, né? Porque se você só vive regras, você só está olhando, assim, para o certo ou errado. E isso não é religião. Né? O que é a santidade? Eu gostei demais, né? O Ito fez uma definição, assim, como sempre faz definições fantásticas, né? Santidade é nível de intimidade. É intimidade com o Deus. Intimidade só vem de relação. Relação com Deus que é pessoa. Pessoa. E intimidade você não alcança só com cumprimento de regras. Beleza, vamos dizer assim, na tua vida conjugal, na minha, né, com a minha esposa, com a tua esposa, tem algumas normas. Tem, mas cara, mas isso não é imperativo. Se eu perco de vista a pessoa da minha esposa, né, se eu só vejo assim ali uma esposa, e se eu não vejo, ela não é só esposa, ela é a Ariellen. Ela é ela. Exato. Única. Imagem e semelhança, sinal, né, sinal de algo único. E ao mesmo tempo sinal de algo durável, né, de algo estável, de uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo um sinal único. Perfeito. Né? Perfeito. E aí retoma aquela questão do espanto. Né? Ora, se eu não sei me relacionar, se eu não consigo chegar perto de alguém sem vomitar regra, sem cagar regra, então eu ainda não amo. Então a minha relação com Deus não é uma relação pessoal, é uma relação infantil. Porque quem precisa de regra? Criança. Não é? Eu ainda não tenho filho, mas teu filho ou tua filha? Menino ou menino? Minha filha. Tua filha, né? Tua filha precisa que você ordene um ambiente para ela, que tu coloque regras, né? Não é? Cadu vai bater 1 hora. Cara, acho que é isso, né? Se deixar, acho que a gente fica a noite toda, né? Se deixar, a gente vai... Ah lá, tá aqui, apareceu a contagem regressiva aqui. 25 Vai lá.
Vai lá, Gal. Pô, vontade que tem de continuar conversando, né, cara? Deixa agora à noite, né? Mas eu acho que, enfim, Acho que é fala as isso. últimas coisas aí, pode fechar, você que é o cara. Não, cara, eu quero agradecer, cara. Obrigado por aceitar o convite, né? Obrigado pela tua presença, assim, foi fantástico mesmo. Vamos desdobrar esse tema mais